Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Começando mais um vídeo, tudo junto e misturado com Tatiane e Rodrigo. Galerinha, o que vocês estão achando do ano de 2020? O ano de 2020 não para de nos surpreender, não é verdade? E primeiro começou do Papa, né? Depois da pandemia, OVNIs, rixas políticas e até mesmo uma profecia bíblica. Vocês também já ouviram falar dos gafanhotos? Agora, se vocês acharam que 2020 não tinha como mais piorar, agora mais essa preocupação das vespas gigantes. Agora chegou a hora das famosas vespas assassinas asiáticas. Vocês sabiam que elas podem medir mais de 5 centímetros? E elas têm uma quantidade de veneno tão forte que na quantidade certa elas podem tirar vida de um ser humano. E vocês acreditam que elas acabaram chegando aqui nos Estados Unidos? Deixando agora a população com muito medo. Galerinha, mas antes de eu continuar contando um pouquinho mais das vespas assassinas, não esquece das 5 regrinhas. Quais são? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar aquele like, de compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais e de deixar aqui abaixo a sua opinião, o que vocês acharam desse vídeo. Além da pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, agora aqui nos Estados Unidos tem mais essa preocupação da vespa assassina. Há pouco tempo agora, os Estados Unidos identificou a vespa asiática gigante, ou a vespa assassina, aqui no estado de Washington. Estas vespas são extremamente perigosas e letais. Eu vou colocar um vídeo aqui agora com algumas imagens até meio chocantes, como que as vespas atacam a população quando elas se sentem ameaçadas. Bora para o vídeo. Ataque de vespas gigantes, assunto para o nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Bom dia, parece filme de terror, hein, Márcio? Pois é, Ana Paula, essa notícia ganhou repercussão mundial e é importante explicar. Na picada da vespa, o ferrão não sai como na abelha. Por isso, ela continua picando 1, 2, mais vezes. Esses casos foram no noroeste da China. 1.600 pessoas ficaram feridas. A responsável é a vespa mandarina. Ela tem quase 6 centímetros de comprimento e chega a 40 quilômetros por hora. Vítimas contam que foram perseguidas por centenas de metros e que algumas chegaram a ser picadas 200 vezes. A picada é tóxica e pode fazer com que os rins parem de funcionar. Bombeiros foram chamados para tentar controlar a população de vespas. Os casos ficaram mais frequentes este ano e a causa seria o calor que foi recorde este ano na China. Vocês viram como que é horrível, gente? Tem pessoas que são picadas até 40, 200 vezes por essas vespas. E eu achei também um vídeo na internet que eu achei muito interessante. Eu vou passar aqui, eu vou deixar aqui as imagens de algumas explicações para vocês entenderem melhor um pouquinho dessas vespas assassinas. Elas estão causando terror e medo em muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Isso porque, em setembro de 2019, um ninho de vespas assassinas foi descoberto na ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, e em dezembro de 2019, em Washington. Esses foram os primeiros registros dessa espécie nos Estados Unidos. Atualmente, não se sabe se as vespas assassinas estão presentes em outras regiões da América do Norte. Aliás, pouco se sabe sobre elas fora da Ásia. Quanto às vespas assassinas, estudos de DNA mostraram que as vespas em Washington e Vancouver vinham de diferentes ninhos, o que sugere
que pode ter havido várias introduções independentes de vespas na América do Norte. E isso é uma preocupação a mais. Elas geralmente constroem seus ninhos no subsolo, usando tocas de roedores abandonadas ou de outros bichos. Às vezes os ninhos são construídos em troncos ocos ou raízes de árvores mortas, mas nunca estão a mais de 1 a 2 metros acima do solo. Os ninhos aéreos são raros. Dos 1.756 ninhos examinados no Japão, apenas 3 foram construídos acima do solo. Por causa de seu hábito subterrâneo de nidificação, localizar os ninhos de vespas assassinas pode ser muito difícil. Embora essas vespas não ocorram na América do Norte, existem outras vespas grandes que podem ser confundidas com elas, incluindo vespas europeias e vespas assassinas de cigarras. As vespas europeias são as mais confundidas com as vespas assassinas, tanto em tamanho como em forma e cor. Mas claro, existem diferenças. A cor do abdômen, por exemplo, das vespas assassinas é amarelo com faixas preto e marrom, e nas vespas europeias é preto e amarelo. Isso entre outros vários detalhes. Um vídeo que viralizou muito em diversos lugares mostra uma vespa matando um roedor. Essa vespa não é a assassina, mas sim a vespa europeia. Na América do Norte, existem 3 espécies diferentes de vespas com coloração amarela e preta. Mas, em geral, as vespas assassinas são bem maiores. Na Ásia, ela recebe nomes variados, dependendo da região. No Japão, é chamada de grande vespa pardal. Na China, vespa cabeça de tigre. E na Coreia, vespa oficial. Elas vivem em colônias e constroem novos ninhos todos os anos. Quando o inverno chega, as únicas sobreviventes são as rainhas. Na primavera, elas procuram áreas protegidas no chão para começar a construir um novo ninho. Enquanto as rainhas constroem seus ninhos e criam as primeiras ninhadas de trabalhadoras, elas se alimentam da seiva das árvores. Os ninhos crescem lentamente durante a primavera e o verão, até atingirem uma população máxima de 100 vespas. Elas são predadoras de outros insetos, principalmente de abelhas europeias africanizadas, que são as abelhas criadas para a produção de mel e muito importantes na polinização das plantas, inclusive das plantações agrícolas e comerciais. Quando são agredidas, elas se unem e atacam as vespas, formando uma bola com diversas abelhas em torno da vespa. Elas então agitam os músculos das asas para criar calor e aumentar os níveis de gás carbônico, para que a vespa invasora seja morta. Essa forma de defesa funciona muito bem, já que as vespas assassinas não suportam altas temperaturas. Mas as abelhas europeias africanizadas não coevoluíram com as vespas assassinas e não se defendem dessa maneira. Ao invés disso, as abelhas soldados atacam as vespas assassinas no ar, tentando expulsá-las para longe da colmeia. Mas essa tática nunca funciona. Por serem bem maiores, as vespas sempre vencem. As vespas assassinas atacam, pois estão à procura de alimento, mais especificamente proteínas. Elas se alimentam do tórax das abelhas, que é rico em músculos, e descartam a cabeça, o abdômen e as pernas. Depois que a abelha é morta, a vespa assassina prepara o tórax como se fosse uma bola de carne, que é levada para o seu ninho. Embora apenas uma única vespa assassina possa matar muitas abelhas dessa maneira, não é provável que destrua a colônia inteira. No entanto, quando 3 ou mais vespas atacam a mesma colmeia, elas podem entrar em um estado que foi nomeado como a fase de abate. Elas não matam apenas algumas abelhas e retornam para o seu ninho com a bola de carne. Elas atacam e matam o máximo de abelhas até o anoitecer. E mais, na manhã seguinte, retornam para matar quantas abelhas puderem.
até restarem apenas algumas abelhas solitárias. Depois, elas ocupam a colmeia e se alimentam das pupas e larvas das abelhas. Um grupo de 20 a 30 vespas assassinas asiáticas pode matar de 5 a 25 mil abelhas em poucas horas. Se as vespas assassinas se estabelecerem nos Estados Unidos ou em outros países das Américas, não sabemos como elas afetarão as abelhas e os apicultores, mas com certeza vão causar impactos. Suas picadas são extremamente dolorosas. Existem evidências na literatura científica de que picadas de vespas assassinas podem causar necrose na pele e hemorragia. No entanto, deve-se observar que os registros provavelmente são baseados em casos raros. Registros na Ásia mostram que elas matam 50 pessoas por ano devido a reações alérgicas. Essa estatística geralmente é alarmante para as pessoas. No entanto, como exemplo, uma média de 62 americanos são mortos todos os anos por abelhas e vespas nativas pelos mesmos motivos. No Japão, onde elas são mais comuns, uma média de 21 pessoas por ano, entre os anos de 2000 e 2018, morreram por ataques de vespas de diversas espécies, abelhas e vespas assassinas juntas. Elas não fazem mais vítimas que outras espécies. Mas é claro que são insetos grandes que injetam um volume proporcionalmente grande de veneno por picada. Por isso, acabam sendo mais mortais ou mais propensas a induzir uma reação alérgica na pessoa atacada. Seu veneno destrói glóbulos vermelhos, o que pode resultar em insuficiência renal, necrose na pele e sinais de hemorragia, levando à morte. Podem atingir cerca de 3,5 cm a 4 cm de comprimento, aproximadamente o tamanho de um dedo polegar humano. Seu ferrão chega a 6 milímetros. As rainhas são ainda maiores, podendo atingir mais de 5 centímetros. Agora, no começo de maio, agora de 2020, o jornal New York Times publicou uma informação das vespas asiáticas invadindo o país. Um agricultor que recebeu uma picada dessa vespa asiática, ele descreveu como se fosse uma taxinha de brasa picando, ultrapassando a pele dele. Mesmo ela sendo tão perigosa para os seres humanos, quem sofre mais na mão delas são as pequenas abelhas. Lá na Ásia, essas abelhas, elas conseguem se defender um pouco mais das vespas, porque lá elas já são mais acostumadas. Só que aqui nos Estados Unidos não. Elas não têm esse, como que eu digo, elas não têm esse mecanismo de defesa natural. Então, nessas regiões, elas estão sendo destruídas muito mais fáceis do que lá na Ásia. Segundo os cientistas, o ciclo da vespa começa agora em abril. Então, vocês sabem que nós estamos nesta época, onde que as rainhas estão às soltas procurando um novo lar. E nem os cientistas sabem ainda por certo como essas vespas assassinas chegaram até aqui nos Estados Unidos. Eles falam que pode ser pela embarcação, ou pode ser pelo tráfico de algumas plantas, que vem alguma vespinha lá escondido, mas ao certo eles não sabem como que elas chegaram aqui. E também, já que o estado de Washington faz divisa com o Canadá, eles acreditam que elas tenham imigrado para cá. Ou também tem a teoria que elas foram trazidas de propósito para ser estudadas aqui na América do Norte. E nisso, com elas matando as abelhas, olha, já existe pouco mel no mundo. Elas dizimando as colmeias de abelhas, isso vai fazer grande diferença no ecossistema. Elas polinizam plantas e plantas que produzem frutos. Então, essas plantas que produzem frutos, nozes e vegetais necessitam fortemente das abelhas. Então, por isso que essa preocupação muito grande, porque nós temos medo dessa vespa acabar
e dizimar com as colmeias de abelhas aqui dos Estados Unidos. Já que antes mesmo dessas vespas aparecer, elas já estavam correndo risco de extinção. Então, algumas autoridades, agricultores aqui dos Estados Unidos estão tomando algumas iniciativas. Para quê? Para que também não se espalhem para mais países. Imagina se isso acontece. Então, é por isso que aqui no estado de Washington começou a famosa caça às vespas. A primeira coisa que eles estão fazendo é o quê? Localizar e destruir os ninhos. E nisso, eles têm que fazer isso muito rápido, porque se demorar muito, elas vão invadir o resto das colmeias de abelhas. Ou também se alastrar para mais estados. Mas as autoridades e os agricultores pedem, por favor, não tente matar estas vespas com as suas próprias mãos. Liga, acionam as autoridades que elas vêm e tiram. Por que vocês não podem tentar retirá-las com as suas próprias mãos? Elas são muito perigosas para as abelhas? Sim, são, mas também para os seres humanos também. E também para aquelas pessoas que já são alérgicas. Vou colocar mais um pedacinho de vídeo aí. Preste atenção. O que a pessoa deve fazer se cruzar o caminho dessas ou de outras vespas e abelhas? Não se aproximar dos enxames ou colmeias. Não entrar em pânico. Não surtar ou gritar. Isso vai assustar os insetos e eles vão atacar. E claro que é difícil, mas não correr e sair do local calmamente. Igual no Brasil, as pessoas já estão acostumadas de quê? Tacar pedra, não façam isso. Pegar alguma coisa queimando com fumaça e chegar perto, não façam isso. Por quê? Vocês fazendo isso, o que vai acontecer? Elas vão sair da casinha delas. E quem vai ser a pessoa mais próxima? Você. E por que as autoridades pedem para vocês não tentar destruir colmeia das vespas? Porque vamos supor que aqui na minha casa tem. Então vamos supor que eu acho aqui em casa. Aí daqui umas 2 ruas, uma vizinha minha fala que lá também tem. Aí lá embaixo, lá daqui umas 5, 6 ruas também fala que achou mais uma. E se a gente destruir, não avisar as autoridades, não tem como eles fazerem um mapeamento da onde, qual região que elas estão. Então é muito importante vocês não acabar com elas, mas avisar as autoridades da onde que elas estão, porque é mais fácil deles fazer o mapeamento e ver qual região ou qual local que elas estão. Então fica muito mais fácil deles acabar, exterminar com elas de uma vez só. E também existe um plano deles rastrear as vespas. Então por isso que é muito importante vocês acionar as autoridades. Então se eles conseguirem rastrear essas vespas trabalhadoras, eles conseguem rastrear aonde que estão os ninhos. Por quê? Porque elas vão levar a equipe aonde que tá os ninhos delas. E vocês sabiam que essas pessoas do caça às vespas, eles encomendaram vestimentas especiais lá da China. Por quê? Porque elas são mais grossas, eles sabem que essa fisgada não vai ultrapassar essa vestimenta. Então só para vocês verem o tanto que essa vespa é perigosa. E aqui eles estão até criando um aplicativo para ser mais fácil e mais rápido das pessoas relatar aonde que elas encontraram alguma vespas. E ainda segundo o Departamento de Agricultura, eles falaram que o melhor momento de apanhar essas vespas são de julho a outubro. Por quê? Porque nessas épocas essas colônias já estão estabelecidas. Mesmo que a quantidade delas ainda não são grandes, mas tem uma grande preocupação. Por quê? E porque o crescimento delas é muito rápido. Então, se eles conseguirem capturar elas nestes meses, vai ser muito melhor. Porque ainda está pequena a população.
Mas se nada for feito, lógico, aí o negócio vai ficar feio. Mas, graças a Deus, pode ser ainda controlado. Então, eles estão fazendo toda medida possível para combater esta popularidade. Meu Deus, mas esse ano de 2020 tá muito problemático. Então deixa a sua opinião aqui abaixo no vídeo. O que vocês acharam? O que vocês ainda estão achando deste ano de 2020? Será que as vespas são as últimas? Será que vai ocorrer mais coisa até no final do ano? Eu espero a Deus que não. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. É muito importante para nós você se inscrever no nosso canal, de deixar aquele like, ativar os sininhos das notificações, de compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais e de deixar aqui abaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigada a todos por ter assistido até aqui. Tudo junto e misturado com Tatiana e Rodrigo.